1 Coríntios capítulo 10, e tem muita coisa aqui. É um capítulo muito legal, mas também, mais uma vez, Paulo vai mostrar como nós somos pecadores. Isso não é confortável nunca, né? É bom e é importante, mas vai doer um pouco de novo. Vamos só lembrar um pouco sobre o que está acontecendo, porque a gente está entrando no meio de uma história e eu não quero perder aquilo que Paulo está passando para eles. Então, capítulo 8, ele começou essa ideia de comida oferecida aos ídolos, e parece que eles perguntaram sobre isso, se podem comer essa carne, né, que foi oferecido, ou se não pode, né, se isso é de alguma forma errado ou que está fazendo parte com os ídolos. Então ele está respondendo essa pergunta e dentro disso ele está mostrando algumas coisas mais importantes ainda para a gente saber. Existe essa parte da comida, mas existe uma forma de pensar para todo cristão que é muito importante. Então a gente não quer perder isso. Em capítulo 8, ele falou basicamente que os ídolos não são nada, né? Ele falou que os ídolos não têm poder, uma coisa que o homem fez para pensar que ele tem alguma ajuda, e é o Deus dele. Então, senão, um homem não pode criar um Deus, né? E é uma coisa de madeira, com ouro, e isso não tem poder. Então, nesse sentido, o ídolo não é nada. Então, você poderia comer qualquer carne que foi oferecida ao ídolo, porque o ídolo não tem poder. Tudo bem, a gente entende essa parte, mas depois disso ele fala mais: se você é um cristão, existe uma lei mais importante ainda. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, se você é um cristão, você tem que amar primeiro. O mais importante não é saber sua liberdade, o que você pode fazer e não pode fazer. O mais importante para você é que você ama o próximo, né? Esse é o mandamento maior para o cristão. Então a gente tem que amar Jesus e amar o próximo. E aqui em 1 Coríntios capítulo 9, ele mostra que essa é a responsabilidade do cristão em toda a área da nossa vida, não só pensando sobre comida e sobre as coisas oferecidas aos ídolos, né? Paulo usa o exemplo de dinheiro para ensinar essa mesma mensagem para a gente. Ele fala: eu tenho direito a receber dinheiro de vocês, pedir dinheiro de vocês, porque vocês fazem parte do meu ministério. Eu sou um apóstolo, eu fui enviado, eu estou servindo vocês, então eu poderia pedir dinheiro de vocês, mas eu não faço isso porque eu amo, porque amor vem primeiro. O mais importante é amar o próximo. Então eu vou fazer todo o trabalho, eu vou fazer tudo que eu posso fazer para não ter que pedir nada de vocês. Então esse é o coração de um coração de um cristão verdadeiro, um cristão que quer colocar em prática o que a gente aprendeu com Jesus, né? Então, em capítulo 9, ele ensina isso sobre usando dinheiro para ensinar sobre esse amor. E eu só quero voltar para o final de capítulo 9, porque eu acho que é importante o que ele fala. Eu não quero, a gente falou bem rápido sobre essa parte, eu vou falar bem rápido de novo hoje, porque a gente tem muita coisa para falar em capítulo 10, mas é muito legal o que ele fala, então eu só quero ver isso mais uma vez para ver o contexto e depois entrar em capítulo 10. Começando no versículo 24 de capítulo 9. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então, Paulo está falando que a gente tem que pensar sobre a vida cristã como uma competição. Eu sou muito competitivo, eu gosto de competir. Isso me ajuda a pensar como eu faço as coisas. A gente tem um PlayStation, a gente fica jogando em casa, eu com as crianças, e
e a gente tem um jogo de luta, UFC, e, é muito engraçado, porque as crianças estão aprendendo, mas eu ganho das crianças e ficam muito bravos comigo, e minha esposa sempre fala, por que que você não deixa as crianças ganhar? Eu não consigo, eu sei que são meus filhos, mas é tão difícil deixar alguém ganhar. Eu quero, mas meus filhos são iguais. Porque às vezes eu não ganho toda vez. Ontem eu tava jogando com o Zeke e ele ganhou de mim. E depois que ele ganhou, ele foi correndo para casa toda, falando para todo mundo. A gente tinha visita em casa. E ele foi falando para todo mundo que ele ganhou de mim. Ficou falando. Porque ele é competitivo, né? Como o pai. Então, depois disso, não podia... Ele já ganhou de mim uma vez, eu não podia deixar ganhar de novo. Então, a gente lutou de novo, eu ganhei em 16 segundos. Então... eu sei, eu sou muito ruim. Mas é engraçado competição, né? Porque a gente é competitivo, que a gente não gosta de perder, a gente faz melhor, né? Mas é importante saber sobre isso aqui, o que ele fala em versículo 24. Essa competição não é contra os outros cristãos. Eu não estou competindo com você como outro cristão. Não estou competindo com outros irmãos da igreja, com outros pastores. Eu não estou competindo dessa forma. A competição é comigo mesmo. A competição é de fazer melhor do que eu fazia. Eu sou assim, mas eu vejo quem Jesus é, eu vejo o que Paulo fez, o que Paulo prega, eu vejo a pessoa que eu preciso ser na Bíblia, eu tenho esse espelho para mostrar quem eu sou e quem eu preciso ser. Eu estou competindo comigo mesmo. E eu preciso não deixar a minha vida antiga ganhar. Eu preciso vencer, eu preciso morrer para a carne e viver no Espírito. Eu preciso viver diferente. Eu preciso ter competição comigo mesmo e não correr de qualquer forma, mas correr para ganhar. Só existe um que vai ganhar, eu quero ganhar o prêmio. E eu não quero correr de qualquer forma. Em competição, ele fala no versículo 25 que existe treinamento. Você tem que estar preparado. Eu preciso de treinamento. Isso significa que, o mais que eu estou vivendo no Espírito, eu estou morrendo para a carne e vou estar mais preparado para as coisas espirituais. Mas eu faço isso me preparando todo dia. Da mesma forma que alguém que vai competir, ele está sendo preparado todo dia. Ele não pode tirar um dia ou um tempo para não investir nisso. Se ele tá preparando para uma competição, ele tem que viver preparando para isso. Eu vi umas pessoas falando sobre... eu gosto muito de basquete, né? E na NBA eles estão sem jogar, né? Faz 2 meses. E eles fizeram uma entrevista com alguns jogadores e eles falaram, a gente não sabe quando vai voltar basquete, então a gente quer estar preparado, então a gente está treinando o nosso corpo todos os dias, porque se volta amanhã a gente está preparado. Eles não podem tirar tempo de férias, porque eles não sabem quando vão voltar, né? Se você os jogadores têm um tempo no final do ano, eles podem descansar o corpo, a gente não tem esse tempo. Nós precisamos estar preparados o tempo todo, porque a gente não sabe quando vem a luta, né? Então, como alguém que faz competição, a gente precisa estar preparado o tempo todo. Como que a gente faz isso? Eu preciso estar na palavra, eu preciso estar em oração, eu preciso me preparar espiritualmente, eu preciso morrer para a carne, parar de fazer essas coisas erradas. Se você está preparando para uma corrida, né? No dia da corrida, você não vai comer McDonald's, né? Antes de começar a corrida, não vai fazer bem, né? Tá tomando Coca, comendo uma coisa grande lá Não faz sentido, você não vai competir bem. Se nós estamos na competição, temos que preparar nosso corpo espiritual para correr nessa corrida. Então a gente tem que pensar sobre o que a gente está recebendo, o exercício que a gente está fazendo, como a gente está vivendo, porque a gente não sabe quando vai acontecer a luta espiritual. Então não corro sem alvo, não luto com quem esmurra o ar, é uma luta verdadeira, eu preciso estar preparado para isso. E
e faço do meu corpo meu escravo. Eu gosto disso. O espiritual, o meu espírito vai falar para o meu corpo o que pode fazer. Quando eu estou sendo carnal, o meu corpo vai falar, vai decidir o que quer fazer, vai falar para o meu espírito, vai falar para a minha mente. Eu quero isso, meu desejo é isso, eu estou com fome, eu quero essas coisas carnais e você tem que me obedecer. Quando eu estou no espírito, meu espírito vai falar, não, meu corpo não vai decidir mais, o meu espírito é mais forte, eu tenho essa convicção, eu vou matar, vou fazer do meu corpo meu escravo e meu corpo não vai obedecer mais ao meu espírito. É muito legal a imagem, né? Então a gente tem que viver isso na vida cristã para a gente poder ter vitória quando vem essa dificuldade. Capítulo 10 agora. Entrando agora nessa última ideia, é uma ideia pesada. Ele vai comparar a igreja aqui com Israel e como Israel não recebeu as promessas de Deus. Então, realmente é uma parte difícil porque a gente vai ver o exemplo de Israel e como eles falharam e Paulo está mostrando que essa igreja está fazendo igual. E com certeza a gente tem muito que a gente pode aprender com eles. Então vai ser um pouco pesado, mas vamos lá, porque é bom e a gente precisa ouvir. Vamos ler os primeiros 3 versículos e ver o que ele fala. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Vamos continuar o versículo 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Difícil. Paulo começa falando aqui que nós temos que lembrar a história. O Velho Testamento tem muito para nos ensinar. A gente estuda o Velho Testamento, a gente precisa saber os exemplos no Velho Testamento, porque sempre tem coisas espirituais para ensinar para a gente. Sim, mudou a forma que Deus trabalha em nossas vidas, mais ou menos. Ainda é por fé, mas antes eles não tinham Cristo, né? Antes era através da lei que eles relacionavam com Deus. Hoje nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, então nós temos mais acesso ainda. Mas existem leis espirituais que aconteciam naquela época que a gente pode ver e aprender hoje. E aqui Paulo deixa muito claro algo que acontecia naquele tempo quando Israel estava saindo do Egito e o que ainda pode acontecer com a gente de uma forma espiritual, que nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar acontecer com a gente. Ele fala, nós não podemos ignorar o que acontecia com eles. Nós precisamos olhar para a história. Se nós queremos viver bem hoje, nós precisamos olhar para a história e aprender com o passado. Eu posso olhar para o passado e evitar os mesmos problemas para a minha vida hoje. E eu vou sofrer muito menos. Então é bom ler a história, estudar a história, saber como Deus funciona, Deus faz as coisas, ler livros, estudar a Bíblia, gastar tempo falando com pessoas, aprendendo, porque eu não quero sofrer como outros tiveram que sofrer. Então, temos que olhar para eles, estiveram sob a nuvem de todos e todos passaram pelo mar. Então, a nuvem que ele fala aqui é a presença de Deus. Lembra quando eles saíram do Egito, eles iam para um lugar que eles não conheciam, Deus ia levar eles, eles estão num lugar que eles nunca foram antes, Deus está indo na frente deles. E como que Deus foi na frente deles? Na nuvem. Deus, a presença de Deus na nuvem de uma forma visível. Que tempo incrível, né, que eles viveram. Moisés
teve fé suficiente para levar o povo para fora do Egito, entrando no deserto, indo para a Terra Prometida, e foi a presença de Deus que foi na frente deles, a presença de Deus visível. Se isso não é suficiente para você saber que Deus está com você e que você precisa obedecer, o que mais que você precisa? Eles estavam com uma nuvem visível mostrando a presença de Deus com eles todos os dias. E ainda não viveram para a glória de Deus, ainda não obedeceram o que Deus pedia deles, ainda caíram em idolatria, em imoralidade sexual. As coisas que estamos vendo com essa igreja, estamos vendo no nosso tempo hoje. É a mesma coisa que Israel viveu vendo a presença de Deus na nuvem. E ele fala, e todos passaram pelo mar. E ele fala no versículo 2, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então eles foram batizados da mesma forma que nós somos batizados nas águas para mostrar nossa separação do mundo e estar identificados em Cristo. É isso que é batismo. Estou separado da minha vida antiga, do mundo, e eu estou mostrando para o mundo que eu me identifico com Jesus. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Eles saíram do Egito, do mundo, estamos saindo do mundo, passando pela água de batismo e estando mostrando que estamos junto com Moisés, né? Com a lei, com Deus. Então, eles entraram nesse batismo passando pelo mar. E é a mesma coisa que a gente faz. Eu posso fazer batismo e pensar, eu sou batizado, então tá tudo certo. Eu fui batizado em Jesus, então não preciso ficar mais preocupado em como viver. Tá tudo certo, porque eu já passei por isso. Paulo está mostrando aqui que eles passaram por isso também. Eles tiveram esse mesmo batismo, um batismo nas águas, mas em Moisés. Porque eles seguiram Moisés para... primeiro para o deserto e depois para entrar na Terra Prometida, que na verdade eles não entraram. E eles não entraram porque eles passaram pelo batismo e pensaram que era suficiente. Eu já fiz o primeiro passo, então estou bem. Paulo vai falar que não estão bem. Eles passaram sim. Esse primeiro passo eles fizeram. Eu acredito em Moisés, eu quero ser libertado, eu quero as promessas de Deus, então eu vou passar pelas águas, eu vou ser batizado e isso vai resolver tudo. Passaram, entraram no deserto, existem as lutas espirituais e físicas e agora eles ficaram desanimados. Então, por isso que os corpos ficaram espalhados no deserto e não na Terra Prometida. Eles não entraram na Terra Prometida, eles ficaram no deserto porque tiveram que ficar 40 anos até toda a geração morrer, porque eles não estavam com fé suficiente para entrar na Terra Prometida. Ele fala, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Então lembra que eles estavam sem água, e Deus proveu água para eles da rocha, né? Moisés teve que bater na rocha, saiu água, depois ele voltou e bateu outra vez, que não era para fazer, porque Jesus sofreu uma vez e deu... lembra que Jesus falou que ele ofereceu rios de água viva? Então, quando Jesus morreu, Jesus sofreu, ele sofreu uma vez por todos, e agora nós recebemos essas fontes de água viva, que é o Espírito Santo que nós recebemos. E ele fala aqui que foi a imagem disso que acontece com a gente hoje, é o que aconteceu com eles naquele tempo. A rocha era Cristo, que nós sabemos que ele, que sendo sacrificado, sendo batido ou sofrendo por nós, ele ofereceu essa água, rios de água viva, e nós recebemos disso, e a gente pensa que tendo isso a gente está bem, mas eles tomaram essa mesma água, né? essa bebida espiritual que ele fala aqui,
e esse alimento espiritual que foi o maná que Deus proveu para eles todos os dias, Deus dando comida para eles, Deus mostrando todo dia que Ele está com eles porque Ele deu comida. Imagina, você precisa comer, você vai ver a presença de Deus provendo comida todo dia. Como que você vai esquecer que Deus está no controle? Como que você vai perder o fato de Deus cuidar da sua vida se Ele está dando comida todo dia? Ele está dando essa água, essa bebida espiritual através da rocha que é Cristo. E os judeus acreditavam que toda a água que eles receberam no deserto saiu dessa rocha. E é difícil porque ele fala que a rocha, da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Se a rocha acompanhava eles ou se era a rocha que deixou a água sair e a água seguiu eles e continuou dando água para eles. Existe uma diferença de pensamento sobre isso, mas Jesus foi suficiente para eles em todo esse tempo. Foi Cristo que deu essa bebida espiritual, esse alimento espiritual para eles, e eles ainda morreram no deserto sem viver as promessas de Deus. Lembra uma coisa sobre isso? A gente sabe que a terra prometida é a vida espiritual que estamos vivendo as promessas de Deus. Quando falamos sobre a terra prometida, não está falando sobre o céu, mas estamos falando sobre uma vida cristã de vitória, recebendo as promessas de Deus, vivendo as promessas de Deus. Existem cristãos que vão viver as promessas de Deus e os planos de Deus no poder de Deus, e existem cristãos que nunca vão fazer nada, vão viver no deserto a vida toda e nunca vai ser o que Deus chamou eles para ser, nunca vão viver as promessas de Deus, nunca vão viver na terra prometida. E é uma realidade triste, porque Deus deu tudo o que precisam para a vida e piedade, Deus deu o Espírito Santo, rios de água viva, para ajudar eles, para ajudar a gente, né? Viver essa vida e viver as promessas de Deus, de ter poder de Deus para viver essa vida. E a gente pode viver nossa vida toda no deserto como cristão e nunca receber as promessas de Deus. É possível para nós que recebemos Jesus, que fomos batizados, que recebemos do Espírito Santo, que recebemos a provisão de Deus, ainda não viver as promessas de Deus. É isso que aconteceu com Israel. Eles tiveram toda a oportunidade e não viveram as promessas de Deus. É muito triste, mas isso faz a gente acordar e ver que é possível para nós. Ele fala contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Da maioria, né? Da maioria, sim. Foram quantos que entraram na Terra Prometida de milhões? Não sei se foram 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Acho que foram 600 mil homens. Então tem as crianças, as mulheres, tem muita gente. E com tudo isso, 2 homens entraram, Josué e Caleb, e os outros todos morreram no deserto. Uma realidade triste. Nós precisamos viver para as coisas espirituais. Por isso que a gente queria ver o final de capítulo 9 e ver que a gente tem que ver isso como competição. Eu não posso aceitar menos que Deus tem para minha vida. Eu preciso lutar para receber as promessas de Deus. Eu preciso competir comigo mesmo, porque eu não quero receber menos. Eu quero viver as promessas de Deus e ver o que Ele tem para minha vida e continuar lutando para isso. Eu não quero morrer depois de 40 anos no deserto sem experimentar as promessas de Deus para minha vida. Eu espero que você também não vai deixar isso acontecer com sua vida. Versículo 6.
essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que nós não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Esses são exemplos para a gente. Essas pessoas, a forma que eles viveram, eles viveram como exemplos mesmo nas coisas ruins. A gente pode olhar para eles e ver o que fizeram de errado, né? E a gente não quer ser idólatras como eles, a gente não quer cair no mesmo pecado que eles caíram, mesmo experimentando o cuidado de Deus, o batismo de Deus, a provisão de Deus, a água que vem de Cristo. Com tudo isso, eles ainda não experimentaram as promessas de Deus, porque eles são idólatras, porque eles estão olhando para os seus próprios desejos, para cuidar da sua própria vida e não pensando nas coisas de Deus. Como que você pode receber de Deus todos os dias a comida, o alimento, a bebida e ainda ir atrás de ídolos? É muito triste, é muito ruim. Mas eles fizeram isso. E nós fazemos isso também. Existem tantas coisas que podem entrar na frente de Deus nas nossas vidas, as coisas do mundo, o nosso trabalho, ganhar dinheiro, ter a família perfeita, ter a casa boa, ter as coisas que a gente quer, ser visto pelos homens. Tem tantas coisas que a gente pode colocar em nossas vidas na frente de Deus, e isso aqui agora é o que eu mais quero. Para eles, eles queriam a comida que fez eles caírem, eles queriam a comida de Egito, né? E reclamaram sobre isso. Então, comida para eles foi um ídolo. Eles fizeram aquele ídolo lá de Arão em capítulo 32, e foi uma história bem triste. Vamos olhar em capítulo 32 de Êxodo. Eu sei que a gente não tem tempo para fazer isso. O bezerro de ouro, né? E Moisés foi para o monte para receber de Deus, para estar na presença de Deus, e Arão com as pessoas ajudou as pessoas a entrar em idolatria, e ele pediu todo o ouro, eles fizeram esse ídolo e pensaram que era um Deus, mesmo que eles estão recebendo de Deus todos os dias, e depois disso eles entraram em imoralidade sexual, e Deus julgou eles, e 3.000 morreram naquele dia. Vocês podem ler a história, a gente não tem tempo para ler a história, mas eles foram julgados naquele mesmo dia. Tem uma outra história em Números, capítulo 25, que também eles foram para os deuses de Moabe, Números 25, né? E começaram a adorar a Baal, e eles também entraram em imoralidade sexual com as mulheres moabitas, e fizeram sacrifícios de seus deuses, e fizeram todo esse tipo de adoração, e Deus ficou irado e julgou eles de novo, e dessa vez morreu 24.000 no julgamento de Deus sobre as pessoas, então, sobre a nação de Israel. E são histórias bem tristes, porque Deus teve que entrar na história e julgar eles nesse momento por causa da idolatria, por causa da forma que estavam vivendo.
essas pessoas que viveram todas essas coisas de Deus, eles praticaram imoralidade e eles praticaram idolatria. E versículo 8, ele vai de volta em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai falar mais sobre isso. Então vamos ler, versículo 8. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então, aqui ele fala sobre alguns exemplos, né? Eu falei sobre esses dois, Êxodo 32, Números 25, que eles começaram a entrar em idolatria, que levou eles a praticar imoralidade sexual, e entrou o julgamento de Deus. Ele fala sobre esse outro exemplo que dos serpentes em Números 21, que eles começam a reclamar da dificuldade da vida em Egito, e por causa disso vem o julgamento de Deus na forma de serpentes, e eles reclamando, pensando, quero voltar para o Egito, a vida aqui está tão difícil, por que eu tenho que sofrer tanto? E eles ficam reclamando contra Moisés, contra Deus, e Deus mandou as serpentes e começa a matar as pessoas. E você lembra da história, a gente falou sobre isso em João, eles olharam para a serpente, que foi a salvação deles, que foi colocado lá, e só tinha que olhar com fé naquela serpente e não ia sofrer o julgamento. Então, mas existia esse julgamento por causa da forma que estavam vivendo, estavam longe de Deus, reclamando das coisas de Deus, olhando para os outros ídolos, e por causa disso eles sofreram a condenação, né? Eles sofreram o julgamento de Deus. A gente não pode viver as coisas de Deus e depois entrar em idolatria, voltar para as coisas do mundo, reclamar das coisas que Deus está fazendo em nossas vidas. Isso vai só levar a coisas piores, né? Porque eles, depois de ter idolatria, eu não sei se é pior, porque idolatria você está colocando algo acima de Deus. Quando a gente faz isso, o resultado, a consequência natural é que a gente vai ter outros pecados que vão seguir, porque a gente tirou Deus do lugar dele. Quando Deus está no lugar dele, a gente está competindo para alcançar a justiça de Deus. Quando nós tiramos Deus do lugar dele, a gente começa a ir atrás de outras coisas, como Israel fez. Então, a idolatria levou eles à imoralidade sexual, a reclamar, a fazer outros tipos de pecados, porque eles já tiraram Deus do lugar que ele precisa estar. Se Deus não é o Senhor das nossas vidas, a gente vai entrar em outros tipos de pecado, porque isso vai mostrar que nosso coração não está no Senhor. E quando nosso coração não está no Senhor, isso vai nos levar a outros tipos de pecado. Então, só foi um resultado natural, a consequência de estar no lugar errado. Então, ele deixou eles a sofrer as consequências disso. Quando ele fala aqui sobre 23.000 que morreram em um só dia, eu não sei exatamente, tem pessoas que falam diferente sobre essa parte, porque naquela primeira história que a gente falou em Êxodo 32, 3.000 morreram em um dia, e na outra história, em Números 25, 24.000 morreram, mas talvez foram 23 em um dia, e depois morreram mais depois, não sei, mas é interessante que ele falou 23, mas tem essas duas histórias que falam coisas diferentes. Mas ele não explica como ele pensava nisso, né? Então a gente não sabe se, né, como que era isso. Ou talvez era 3.000 naquele momento e depois, mais pra frente, morreram mais, não sei. Versículo, a gente viu versículo 10, né? Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, de novo ele fala isso, como exemplos. A gente tem que olhar para a história. É a terceira vez que ele está falando isso aqui nesse capítulo. Vamos olhar para a história, vamos aprender com eles. A gente não pode viver igual. Mesmo que essa igreja já está vivendo igual, mas a gente tem que ver se estou nesse caminho
onde esse caminho vai me levar. Eu preciso saber disso. Se eu vou entrar nessa estrada, essa estrada vai me levar a algum lugar. Eu posso olhar para a história e ver que em toda a história, as pessoas que pegaram essa estrada foram para algum lugar. Para idolatria, julgamento, outros tipos de pecados e não receberam as promessas. É isso que você quer? Porque esse é o caminho que você está agora. Se você quer um outro resultado, você tem que entrar em outro caminho. Então, temos que olhar para os exemplos. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Então, a Bíblia foi escrita para ajudar a gente. Nós temos a palavra de Deus para nos ajudar, para não cair nas mesmas coisas. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. É importante algumas coisas aqui nesse contexto, a gente precisa ver. Nós temos esses exemplos para ajudar a gente a não cair na mesma coisa. Ele fala... Versículo 12 é um versículo que você precisa lembrar. Versículo 12 aqui é um dos versículos que eu sempre preciso lembrar para a minha vida. Quando eu penso que estou forte, na verdade eu sou fraco. Eu preciso cuidar. Quando você pensa que está tudo certo, você está no lugar mais perigoso. Ele fala, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A gente pode cair quando a gente pensa que está firme. Quando você pensa que tá fraco, você vai depender mais de Deus, você vai abrir seus olhos, você não vai dormir pensando que está tudo certo. O perigo maior para a gente é pensar que eu estou forte, que isso não é um problema para mim. Se você está olhando todo esse estudo e não ficou assustado com você mesmo, então você pensa que está forte, você está pronto para cair. Cuidado. Quando a gente está olhando para essa história, o que deveria acontecer com a gente? A gente precisa olhar para as nossas vidas e pensar, nossa, eu preciso tomar muito cuidado, eu sou muito fraco, eu posso cair da mesma forma. Se eu penso que eu estou forte, a resposta está completamente errada. Eu não sou forte, eu preciso de Deus. Se a nação de Israel, com tudo que experimentaram, eles não entraram na Terra Prometida, então ainda mais para mim, eu preciso tomar muito cuidado. Eu preciso fazer tudo para poder entrar na Terra Prometida. Eu preciso competir comigo mesmo. Eu preciso olhar para o alvo, eu preciso viver olhando para as consequências das decisões que eu estou tomando hoje. Se sua resposta é, isso não vai acontecer comigo, você está no lugar mais perigoso. Mas se sua resposta é, nossa, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso olhar para os exemplos, eu preciso depender de Deus, eu preciso mais do Espírito Santo em minha vida, assim você está bem. Você está no lugar certo. Mas quando você pensa que está forte, você tirou seus olhos do perigo e Satanás está pronto para te enganar. E a gente não quer deixar isso acontecer. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Nós temos que tomar muito cuidado com esse versículo, porque as pessoas usam esse versículo para falar sobre todas as circunstâncias da vida. Ele está falando sobre tentação aqui, sobre a tentação de pecar. Ele não está falando só sobre as circunstâncias das nossas vidas. Quando ele fala sobre as coisas que acontecem com a gente, a gente está vivendo num mundo que a gente vai sofrer mais do que a gente pode suportar. A gente pode, não que a gente vai, mas a gente pode sofrer mais do que a gente pode suportar. Mas Deus recebe o quebrantado, o que está triste, o que está com dificuldade, está sofrendo. Deus ajuda essa pessoa, Ele está presente com essa pessoa. Mas muitas vezes na minha vida
eu estava em situações que foram maior do que eu posso suportar, em vários momentos. E eu falava para Deus, Deus, isso aqui é maior do que eu posso suportar, eu não consigo. E nesses momentos eu dependo de Deus e Ele é suficiente, mas eu não sou. Se depender de mim, eu não vou sair dessa situação. Eu preciso depender de Deus. Então essas situações ajudam a gente a voltar para Cristo. Essa promessa aqui não é que você não vai passar por dificuldade. Não é a promessa. Temos que entender isso. Muitas pessoas falam nesse versículo usando no contexto errado. Ele não está falando sobre sofrimento. Ele está falando sobre tentação. Na tentação, nós temos essa promessa. E nós precisamos lembrar dessa promessa. Se você está sendo tentado, Deus te deu o suficiente para sair dessa tentação sem pecar. Eu sempre falo que a gente vai cair. Eu falo isso por causa da fraqueza da nossa carne, não porque você tem que cair. Você não precisa cair em pecado. Você pode lutar contra. Aqui Deus fala, através de Paulo, que Ele nos deu o suficiente para fugir, para lutar contra a tentação e não cair em pecado. Aqui é uma promessa de Deus. A tentação que vem sobre nós é comum aos homens. Eu gosto de pensar que a tentação para mim é muito pior. As pessoas não sabem o que eu estou passando, não sabem como é difícil para mim, é porque isso não é normal. É uma mentira. Todos nós passamos pelas mesmas tentações. Você precisa lutar contra isso. Quando a gente faz esse tipo de desculpa, quando a gente fala dessa forma, para falar, se você tivesse essa mesma tentação, você não ia estar firme, você ia cair também, então eu posso cair. A gente está fazendo uma desculpa para cair em tentação, em pecado. Não podemos fazer desculpa. A gente tem que falar, o que está acontecendo comigo é normal. Deus prometeu me dar uma forma de escapar isso. Ele vai providenciar um escape para a gente, para que possam suportar. Nós temos as promessas de Deus para sair da tentação. Eu preciso lembrar disso nos momentos que eu estou sendo tentado. Muitas vezes, quando vem tentação, ao invés de correr da tentação, eu quero correr para dentro da tentação. Vem tentação, eu vou entrar em pecado. Todos vão cair, então vamos cair, né? E ao invés de fugir da tentação, a gente corre para entrar no pecado. E a gente não pode fazer isso como cristão. Nós temos o poder do Espírito Santo, rios de água viva, para poder lutar contra a tentação. Nós temos a palavra de Deus, nós temos as promessas de Deus, nós temos uma forma de sair disso. Mas nós temos que olhar para Jesus, porque na minha carne não vou conseguir. Só estando em Cristo que eu vou conseguir fazer isso. Acho que Jesus foi o exemplo perfeito para isso, né? Ele foi tentado, ele orou, ele usou a palavra de Deus. Você pode estudar sobre isso em Mateus 4, é muito bom. A gente não tem tempo porque já estamos quase sem tempo hoje. Versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam de idolatria. Estou falando às pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Aqui ele vai falar pra gente que a gente tem que tomar cuidado com os ídolos. A gente falou antes, em capítulo 8, que os ídolos não têm poder, né? Não são nada, é algo que o homem criou e você pode comer essa carne porque o ídolo não tem poder. Aqui ele vai mostrar o outro lado disso, que é importante também saber. Ele mostrou um lado, ensinou tudo pra gente, agora ele volta para terminar essa ideia sobre idolatria, sobre a comida, sobre nossa liberdade. Ele vai mostrar o outro lado. Qual que é o limite da nossa liberdade com
com ídolos, né? Então ele fala sobre idolatria em versículo 14, versículo 15 ele fala que vocês podem julgar já que vocês são tão inteligentes, né? Estou falando a pessoas sensatas, então vocês podem julgar. Ele está falando com essa igreja, vocês são tão inteligentes, então julguem vocês, o que vocês acham. Então ele fala sobre a ceia do Senhor, que celebramos, né? Ele fala o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. A ideia da ceia, né? A Santa Ceia que a gente chama, a ceia do Senhor. Nós temos pão e nós temos vinho ou suco, ou, né, a forma que a gente lembra o corpo de Cristo, o sangue de Cristo e como ele derramou, como ele deu o corpo para nos dar vida, e em Jesus nós temos vida. Agora, como o corpo de Cristo na igreja, nós celebramos a ceia do Senhor, que todos nós ficamos juntos comendo de um pão, né? O mesmo pão, e todos nós comemos do mesmo pão, fazendo todo o corpo, todos nós, né? A igreja, ser unido naquele pão que é a imagem do corpo de Cristo. Nós somos um em Jesus. E a mesma coisa com a bebida, né? A gente toma lembrando do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo. Nós lembramos que foi Jesus que nos purificou, todos nós, do nosso pecado, todos nós participamos dele, todos nós somos um em Jesus. Existe um pão, existe um sacrifício e todos nós estamos sempre em Jesus, unidos nele, né? Essa é a imagem da ceia do Senhor. Nós entendemos isso, né? Então, a ceia é um exemplo, é um sinal, porque não é o corpo de Cristo mesmo, é um sinal para a gente, é uma imagem para a gente sobre a unidade que nós temos em Cristo. Então é um exemplo de unidade, né? Vamos continuar, versículo 18. Considerem o povo de Israel. Os que comem do sacrifício não participam do altar. Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam... O que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Então agora, Paulo fala... Da mesma forma que a gente come do pão na ceia do Senhor, nós somos um com Deus e um com a igreja. E ele fala, se você quer fazer parte dessa ceia, né, dos pagãos, dos ídolos, ele fala que o ídolo, na verdade, não é nada. Mas o que está atrás do ídolo? Ele falou que são demônios. São demônios. Então ele fala, eles fazem, na idolatria deles naquele tempo, eles fazem esse tipo de ceia que eles vão participar dos demônios. Então Paulo tinha falado antes, você pode comer a carne, porque a carne eles vão vender, o que sobra, eles vão vender no mercado e vocês podem comprar mais barato. Se você não sabe que é dos ídolos, pode comer normal. Ele vai falar mais sobre isso aqui mais pra frente, mas ele fala assim, isso não muda nada. Mas ele fala aqui, só pelo fato de você ter a liberdade de comer, não significa que você pode participar com eles na ceia
nas coisas que fazem, porque da mesma forma que nós somos unidos com Cristo, não é o pão, eu posso comprar pão e vinho ou suco, vamos usar suco, comprar esses alimentos da ceia, eu posso comer em casa sem pensar em Deus, sem estar unido com o corpo de Cristo, é só pão e eu posso tirar o pão e o suco da igreja, depois que foi usado para a igreja, eu posso levar para casa, eu posso comer normal sem pensar no sacrifício e eu não estou participando da ceia do Senhor, porque é só pão, é só suco. Mesmo que foi usado em algo espiritual antes, se eu não estou usando de uma forma espiritual, é só pão. Aqui ele fala, a carne é a mesma coisa. A carne que foi usada como um sacrifício, tudo bem, não é nada. Isso não vai mudar seu relacionamento com Deus. Mas se você faz parte dessa ceia com eles, você está entrando nessa coisa espiritual com eles, oferecendo essas coisas aos demônios, fazendo parte com os demônios, aí sim você está se unindo com os demônios e com essas pessoas e você está provocando Jesus. Então aqui sim é algo que a gente não tem liberdade de fazer. Porque é a mesma coisa eu sendo casado sair com outra mulher. É a mesma coisa, você está casado com Jesus, você é a noiva de Cristo. E agora você vai sair, você vai para a ceia dos demônios, dos ídolos. Ele fala, você está provocando o Senhor e você não quer ver qual vai ser a resposta disso. Você não quer provocar Jesus. Ele fala, porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Você não quer entrar nisso. Então esse é o limite, ele mostra aqui. Se você comer essa carne fora do contexto que eles fizeram essas coisas, mas isso não tem nada a ver, você pode comer em casa, é só carne, não tem problema nenhum. Se você entrar nessa ceia com as pessoas fazendo, aí você está falando, eu estou aberto para isso, eu faço parte disso, eu estou nesse momento com eles, participando do sacrifício aos demônios. Aí sim existe problema. Você está provocando o ciúme do Senhor e você vai lidar com as consequências disso. E eu não quero estar nessa posição. Então essa é a diferença. Eu espero que fez sentido e Paulo deixou claro isso pra gente. Versículo 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Já falamos sobre isso em capítulo 6, a gente viu de novo aqui, que a gente tem liberdade, mas eu preciso entender o limite da liberdade, porque tem coisas que vão destruir, tem coisas que vão edificar, tem coisas que vão me ajudar e tem coisas que vão me destruir. O que eu estou fazendo e o que isso está fazendo na minha vida? Se as coisas que eu faço estão produzindo vida, então eu estou indo no caminho certo. Se as coisas que eu estou fazendo estão tirando vida espiritual, se eu estou alimentando a carne, então estou no caminho errado. Eu preciso ver o que eu estou fazendo com a liberdade que Deus me deu. Eu quero continuar no deserto sem receber as promessas de Deus, sem viver no poder de Deus, ou eu quero ter vida e ver as promessas de Deus acontecer na minha vida. Eu tenho liberdade, mas o que eu faço com a minha liberdade? Ele fala, versículo 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Aqui ele fala não só o que você não pode fazer, mas o que você deve fazer. Eu gosto disso, porque tem muitas pessoas que falam, não, você não pode, não faz isso, não pode aquilo. Ele não só fala que você não pode fazer uma coisa, mas ele fala, ao invés disso, você pode fazer isso. Ao invés de pensar em você mesmo, você não deve buscar o seu próprio bem, você não deve ficar olhando para você mesmo, olhando para sua carne, seus desejos da carne, olhando para a tentação, correndo para a tentação. Você não deve ficar nisso, olhando para você mesmo. Não para o seu próprio bem, mas para quem? Para o bem dos outros. É isso que você deve fazer. Não deve fazer isso, você deve fazer isso. Tira isso da sua cabeça de viver para você mesmo e começa a fazer algo diferente. Começa a pensar no próximo. Começa a pensar em abençoar outras pessoas. Começa a pensar em como que as pessoas vão receber isso que eu estou fazendo.
Eu tenho liberdade de fazer isso. Mas como que isso vai ser para os outros? Como que as pessoas vão pensar sobre isso? E a gente tem que pensar nessa parte também. Como de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois porque minha liberdade deve... porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Então agora Paulo fala, se você não sabe, não tem problema. Se você só não pergunta, se você pergunta e você tem a resposta, isso vai ficar na sua consciência e agora você vai ficar nessa luta. Eu posso comer ou não posso comer? Não sei. Agora eu comprei essa carne, foi oferecida aos ídolos, eu não sei se eu posso comer ou não posso comer. Agora que você está nessa luta, já não, melhor não comer mesmo. Se você tem essa dificuldade. Se você não sabe, você sabe que os ídolos não são nada, você pode comer a carne sem problema, mas só não pergunta nada. Se sua consciência está limpa, amém, tá tudo certo. Você não tem problema de comer essas coisas. Se alguém falar, se você vai para a casa de alguém e eles falam que isso foi oferecido, por que falaram? Falaram porque já está na consciência das pessoas. Se está na consciência das pessoas, é melhor não comer para pensar no próximo. Então, nossa regra é isso. Se está indo contra minha consciência, é melhor não fazer. Se eu estou bem, eu tenho liberdade. Se existe algo que para mim não é problema, ninguém falou nada sobre, ninguém tem problema com isso, eu vou continuar fazendo o que eu posso fazer. Eu não preciso ter medo de algo fora do corpo, algo que para mim não é pecado, ao menos que alguém fala. Se alguém fala, é o limite. Agora eu preciso pensar na pessoa que falou. Ele fala da consciência, não da sua consciência, mas da consciência da pessoa que falou. Porque essa pessoa, se falou, tá com algum problema com isso. Então é melhor você não comer, não ter parte com isso, para não deixar seu irmão cair. Então volta para essa regra pra gente, tem que pensar nos outros. Não pense em você mesmo, mas pensa no próximo, né? Se sua consciência está limpa, tá tudo certo. Se alguém fala alguma coisa, melhor não comer, melhor não fazer parte disso. Isso a gente pode aplicar em muitas coisas, muitas áreas, mas a gente tem que ser sensível, a gente tem que deixar o Espírito falar, a gente tem que olhar para nossa consciência e viver sabendo que a gente está vivendo para a glória de Deus em todas as coisas. Vamos ver 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. É isso. Se você está fazendo alguma coisa, esse filme que você está assistindo para a glória de Deus, amém. Essa música, esse lugar que você está indo, esses amigos que você tem, tudo que a gente pensa, né? A gente está fazendo para a glória de Deus, então amém. Se você tem consciência pesada em fazer isso, toma cuidado, porque parece que Deus está falando com você. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então a última coisa que ele fala aqui nesse capítulo é que você não tem que pensar em você mesmo. Você já recebeu salvação. Você está procurando viver uma vida que vai glorificar Jesus. Então, para glorificar Jesus no mundo, você tem que pensar no próximo. Você tem que... Para ser maduro, para glorificar Jesus, você tem que parar de pensar na sua liberdade e tem que começar a pensar sobre o que vai ser bom para as pessoas. Como que eu posso ajudar as pessoas. E aqui ele fala para os judeus, para os gregos, da igreja. Eu tenho que pensar
nos religiosos, eu preciso pensar nos que não têm Jesus ainda, eu preciso pensar sobre as pessoas da igreja. E eu preciso mostrar Jesus para todos. E assim eu vou glorificar Jesus. Amém? Muita coisa sobre liberdade aqui, mas eu acho que são ensinamentos importantes para a gente. Muitas coisas que a gente pode colocar em prática, muitas coisas que com certeza a gente viu o perigo, né, de não estar vivendo da forma certa, e só porque a gente falou sobre sobre Israel, que não recebeu as promessas, mas eles estavam vendo Deus fazer grandes coisas, eles estavam participando dessas coisas que Deus estava fazendo sinais para eles e tudo. A gente vai ver que essa igreja está fazendo, parece que eles estão cheios do Espírito, né? Eles pensam, eu tenho os dons espirituais, então eu acho que eu estou bem espiritualmente. E Paulo vai falar que não, só porque você tem os dons não significa nada, só porque você foi batizado não significa nada. Você tem que continuar buscando a vontade de Deus, vivendo na pureza, na justiça de Deus todos os dias, glorificando Jesus com sua vida. E nós temos essa responsabilidade como cristãos. Então, isso foi 1 Coríntios capítulo 10, e quando a gente voltar vai ser capítulo 11, amém? Deus abençoe.